Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento do Clube VIP, né? E hoje eu quero falar sobre o sonho e meta, e a gente está sempre ouvindo falar de sonhos e metas, né? E muita gente confunde sonho e meta, como se fosse algo igual ou semelhante. E não é. Então, são coisas distintas. Então, se você quiser viver uma vida extraordinária, uma vida próspera, defina seu sonho e a meta. Vocês sabem quais, eh, assim, qual é o seu sonho? A grande maioria não sabe sonhar. Ou tinha sonho, mas a grande maioria não consegue realizar esse sonho. Então eu pergunto, né, para vocês, qual é o seu sonho? Você sabe qual foi o sonho de seus pais? Vocês sabem se seus pais vivem o sonho que ele sonhou? Ou está vivendo algo completamente diferente, o que a realidade trouxe para eles? Quer dizer, largou o sonho e teve que fazer coisa diferente para poder sobreviver, para poder pagar as contas, né? Então, e o seu? E você? Certo? Agora, qual é o seu sonho? Seu sonho é ter uma vida melhor? Que é ganhar mais dinheiro? Ser mais feliz? Vai pensando aí, tá? Vocês estão aí, mas às vezes vocês não têm um sonho definido. Por que que a gente não tem um sonho definido? Porque a gente vive na necessidade. A nossa realidade não permite a gente sonhar. A gente pensa assim, como é que eu vou ter a ousadia de sonhar se o que eu vivo hoje não alcança nem para pagar a comida que eu ponho na mesa? Me falta dinheiro, eu não sei se o meu emprego está garantido para o resto da minha vida, eu vou ter essa segurança, né? Será que eu vou conseguir pagar as dívidas do cartão, que está crescendo os juros cada vez mais? Né? E a minha saúde, a saúde dos meus pais, a saúde da família, dos filhos? Será que eu consigo pagar um plano de saúde decente? E às vezes você perde o emprego e diminui a tua renda, né? E a aposentadoria, será que quando eu for me aposentar ainda vai existir INSS para pagar a minha aposentadoria? Será que vale a pena eu estar pagando o INSS? Aí aumenta a família, a despesa aumenta e o ganho não é o mesmo ganho. Tá? Então, uma série de coisas, né? Como que eu vou criar meus filhos? Como que eu vou poder educar melhor os meus filhos? Então, tudo isso faz com que a gente corra e ocupe o nosso tempo atrás da nossa sobrevivência e a gente não se quer nem assim ousar sonhar, né? Então, se eu não tenho dinheiro nem para pagar as contas, que dirá então sonhar para ter uma vida melhor, para ter uma vida feliz, né? Para fazer as coisas que eu gostaria. E aí eu tenho uma proposta, né? Aí que aparece uma oportunidade chamada Amway. A Amway nada mais é uma ferramenta para realizar os nossos sonhos, que estavam lá engavetados. Foi isso que eu vi. Quando eu conheci esse negócio, eu tinha sonhos, mas era um sonho que não era para irrealizável para mim, né? Eu queria ser rica, eu queria poder viajar, eu queria poder viver a vida
Só que essa realidade não era para mim. A minha vida era comer, dormir, ir para a escola, depois da escola voltar rapidinho para a loja para ajudar meus pais, e assim vivi meus 20 e tantos anos. Não, meus, 20 e tantos, quase 30 anos eu vivi assim. Então, um dia eu falei, eu morri e esqueceram de me enterrar, eu vivia como um zumbi, né? Então, aí eu conheci a Emily aos 40 anos, foi onde descobri que eu poderia realizar meu sonho. Então, eu poderia ter liberdade de tempo, liberdade de dinheiro e paz de espírito, porque se você tem dinheiro, né, eu acho que isso que deixa a gente sossegada, despreocupada, porque a grande maioria a gente resolve com dinheiro. Então, foi o que eu vi. Principalmente, as pessoas falaram para mim que se eu fizesse esse negócio, eu iria ganhar uma renda vitalícia, e essa renda é crescente e ainda poderia deixar de herança para os meus filhos. Então, era o que eu queria na vida. Nem sabia que esse negócio existia, nem sabia se realmente esse negócio traria isso para mim. Eu não questionei, é apenas se faz tudo isto, eu vou fazer esse negócio. E entrei no negócio, né? Então, quem de vocês gostaria de ter essa paz de espírito, de não ter que acordar de manhã e ter que se preocupar em ganhar dinheiro para poder pagar as contas para sustentar? Quem de vocês gostaria de despedir o chefe, né? Quem gostaria de poder pagar as dívidas? Quanto é o tamanho da sua dívida? Né? É impagável, né? Dá de arrancar os cabelos. E quantos de vocês gostaria de ter uma aposentadoria precoce? Não aguenta mais trabalhar e gostaria de poder se aposentar logo, né? Ou quem de vocês gostaria de poder aposentar seus pais que tanto se sacrificaram para pagar os seus estudos, para que você tenha uma vida diferenciada do que eles tiveram, né? E trabalham até hoje, né? Quantos de vocês gostariam de viver com a família, poder viajar, estar junto, comendo junto na mesa, né? Quantos de vocês gostaria de ter essa qualidade de vida? Eu sei que são muitos, mas isso se torna um sonho bem distante para muitas pessoas. Por quê? Porque tem que trabalhar para poder pagar as contas, né? Então, aqui, a diferença de pessoas bem-sucedidas versus pessoas comuns, que é a grande maioria, quantas pessoas são bem-sucedidas? 5% da população. Por que tão pouco? Né? Por que tão pouco? Então, aqui, dentro desse negócio, a gente aprende a sonhar, a gente aprende a ser uma pessoa bem-sucedida. Então, a pessoa comum, a grande maioria, eles têm um emprego ou um negócio próprio pequeno, né? E aí, eles vivem a vida conforme o que ganha. Então, se a renda é de R$ 2.000, procuram encaixar a vida deles dentro desses R$ 2.000. Então, apenas sobrevive, né? E se ainda tem emprego, dão graças a Deus. Está certo, tem que dar graças a Deus, né? Então, apenas sobrevivem. Vivem dentro da renda que eles ganham. Agora, como é que é as pessoas bem-sucedidas? As pessoas bem-sucedidas, eles são diferentes. Aí que está a grande diferença. Eles não se encaixam na renda deles. Primeiro, eles escolhem como viver. Eles vê para a vida que eles escolheram, quanto vai custar, né? Se é 5 mil por mês, 10 mil por mês, e aí eles vão arrumar um trabalho que possam sustentar
essa vida que eles escolheram. Eles escolhem o trabalho, né, para ganhar aquilo que eles gostariam de ganhar, para poder viver como eles gostariam de viver. Então, eles escolhem primeiro, na verdade, eles sonham e realizam esse sonho. Eles não vivem dentro das possibilidades, eles arrumam a possibilidade, né? E aí, olha, teu sonho determina como será a sua vida. Olha só que frase importante. O que você sonha? Como é que está a sua vida hoje? Se a sua vida hoje não está como você gostaria, então você está vivendo uma vida limitada, né? Então, como é que a gente... E você quer mudar essa vida? Você quer mudar essa situação? Então, teu sonho determina como será a sua vida. Como que você quer, então, que seja a sua vida? O que é sonho? Construir o futuro com a imaginação. Semear agora para viver o amanhã. Isso. Você tem que saber como é que você quer viver, tá? Então, não é assim, eu vou viver como que está a minha situação hoje. Não. Tá? Você está vivendo, na verdade, você escolheu viver assim. No fundo, você escolheu viver assim. E da mesma forma, você pode mudar essa tua escolha, tá? Então, qual que é a lei universal? Qual que é a lei universal? Tudo é criado duas vezes. Como assim? Tudo é criado duas vezes. Primeiro, você cria na sua mente. Depois, você materializa esse no mundo físico. Então, tudo que você vê ao seu redor, até uma caneta, até, sei lá, qualquer coisa, não importa, qualquer coisa, até um grampinho no seu cabelo, tudo foi criado na cabeça de alguém. Vocês concordam com isso? Agora, veja só a coisa mais simples do mundo. Principalmente nós mulheres, os homens também que sabem cozinhar. Vocês vão para a cozinha para cozinhar alguma coisa. E aí você chega na cozinha e faz qualquer coisa e fica pronto? E aparece o que você gostaria? Não é assim, né? Por exemplo, você entrou na cozinha e apareceu o estrogonofe. Não. Você foi, sem você pensar nada, cozinhou estrogonofe. Não foi assim, né? Eu acho que não foi assim, não é assim, pelo menos. Toda vez que eu vou para a cozinha, eu estou antes pensando o que é que eu vou cozinhar hoje. A gente já está imaginando antes o que é que a gente vai fazer antes. Então, depois apareceu o prato. Não é assim? Né? Pois é. E é assim. Então, tudo é criado duas vezes. Primeiro, na sua mente, o que você imaginou fazer, ou na mente de alguém, o que eles imaginaram fazer. Tudo que a gente usa apareceu na mente de alguém para depois aparecer no mundo físico. Essa é a lei universal. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre... Vocês conhecem esse Jim Carrey, o ator comediante dos Estados Unidos? Ele era filho de imigrante, paupérrimo, e ele não tinha o que comer. Ele passava o dia com um hambúrguer, o dia inteiro. Imagine um homem, né, que tem uma fome voraz, né, no período de crescimento, tal, e, que vai passar o dia com só um hambúrguer, né?
Então, um dia ele se revoltou, ele acho que se mudou, né, para Estados Unidos, parece que ele é canadense, se mudou para Estados Unidos, né, com a família, e estava vivendo essa situação. Um dia ele se indignou, se revoltou, falou assim: chega, eu não vou viver desse jeito. E aí, acho que ele queria ser ator, ele subiu, sabe aquela montanha lá em Los Angeles, quando você vê assim, às vezes aparece lá a montanha com a placa bem grande escrito Hollywood. Então ele subiu no topo daquela montanha e ele se declarou que daqui a 5 anos ele iria ganhar 10 milhões de dólares. Então, ó, eu vou ler aqui. No começo de sua carreira, Kerry fez para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares, predatado para o Dia de Ação de Graça de 1995, quando sonhava em descontá-lo. Então, ele, né, fez um cheque falso, tá? E preencheu lá o cheque com 10 milhões de dólares, com a data da ação de graça de 1995. Tá? Isso, na verdade, quando sonhava em descontar ele não tem como descontar esse cheque, porque esse cheque, na verdade, é falso, né? Mas ele declarou isso para ele, tá bom? E ele declarou, e aí, imagine só, não é que ele, depois de menos de 5 anos, quando ele declarou isso, foi 5 anos antes, menos de 5 anos, ele recebeu um cachê de 20 milhões por o filme O Pentelho. Na época, ele assinava como James Carey, e aí depois ele mudou o nome de Jim Carrey. Tá? O que, que ele fez? Ele sonhou, né, e declarou em ganhar esse valor. Agora, esse daí é dedurar os mais antigos, os mais velhos, né? Não sei se vocês conhecem o artista, o artista Bruce Lee, que era o, o artista de arte marcial. Ele realmente é praticante de arte marcial. Então, ele também era pobre, né? Mas ele escreveu uma carta para si mesmo, para daqui 10 anos, dizendo assim: eu, Bruce Lee, serei o primeiro e mais bem pago superstar oriental nos Estados Unidos. Em troca disso, farei as performances mais entusiasmadas e vou entregar o melhor da minha qualidade como ator. Começando em 1970, atingirei fama mundial e, a partir daí, até 1980, terei em minha posse 10 milhões de dólares. Viverei do jeito que eu quero e atingirei paz interna e felicidade. Bruce Lee assinou em 1969 e já em 1970 ele já estava ganhando então esse valor todo. Depois vocês vão ver para que tudo isso. Então, para viver a vida que você gostaria de viver, primeiro você tem que definir como quer viver. Então, eu pergunto para vocês que estão aí agora, tá? Vocês têm isso? Vocês sabem como vocês querem viver? Ou vocês já estão enterrados na realidade atual, na carência, na escassez, né, com um monte de problemas? Como é que você... Ó, o Zezo falando, passei em frente à placa, né? É, hoje materializei um sonho. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, para sonhar, primeiro, precisa ter conversa interna com você mesmo. Isso quer dizer, você tem que saber conversar. O que que eu quero?
né? O que eu gosto de fazer? Ó, esquece a sua situação atual, tá? Eu quero dizer para você que todos nós temos condições de realizar nossos sonhos, independente de qualquer coisa, tá? Não fique pensando na sua situação hoje, dos fatores de impedimento. Deixa esses fatores de impedimento de lado e senta num cantinho. Faça isso, porque às vezes a gente não tem nem tempo de sonhar. Eu era assim, eu estava tão atolada no trabalho que eu não tinha nem tempo para pensar em mim, né? E isso é um grande erro, porque você atrasa a sua vida. Então, para num cantinho e pensa a seu respeito, tá? Deixa tudo de lado, crianças, televisão, marido, sabe? Os pais, e pega, senta 20 minutinhos. Não é suficiente. Então, outro dia, mais 20 minutinhos. Seja egoísta, pensa um pouquinho sobre você. O que você gostaria? O que você gosta de verdade? O que você gosta de fazer de verdade? O que você quer fazer de verdade? Né? O que faz você sentir feliz? Como você gostaria de ser lembrado depois que você partir para outro mundo, né? Como você gostaria? Quando você morrer e for lá em cima, Deus, né, São Pedro, Deus, não sei, vai perguntar para você o que você fez, tá? O que você, ele não quer saber o que você fez para os outros, ele quer saber o que fez para você mesmo, né? O que você fez para você mesmo, o que você se deu, né? O que você aproveitou da vida que o Deus deu para nós. É isso que Deus quer saber se você curtiu, se você viveu a vida, é isso que ele quer saber. Então, quando você for embora, né? Antes de ir embora, a maioria das pessoas se arrependem de não ter feito as coisas, né? Então, você ainda dá tempo de pensar o que você realmente quer fazer e defina aquilo que você gostaria de fazer para você, né? Então, como é que nós vamos fazer realizar esse sonho? Senta num cantinho e comece a escrever. Então, comece a visualizar. Comece, né, pega algum sinal, alguma coisa que faz você lembrar do seu sonho o tempo inteiro, né? E, e profetiza, fala sobre esse sonho o tempo todo, tá? Escrever. Tem uma sugestão aqui, como é que você pode escrever? Você vai escrever lista de 100 sonhos e não pode demorar muito, tá? Não pode levar um ano para fazer esse 100. Olha, eu vou te falar uma coisa, mas não é fácil, tá? Não é fácil, pelo menos para mim não foi, porque como eu falei no começo, eu vivia uma vida de zumbi, eu não tinha uma vida, né? E eu vivia desse jeito, achando que a vida era assim, conformadíssima, esperando chegar o dia da minha morte, morte de verdade, né? Não morte em vida, mas morte de verdade. Eu não tinha sonhos, não tinha. E a única coisa que eu fazia era isso: comer, dormir e fazer a necessidade, ir para a escola, voltar da escola e repetir essa vida anos e anos e anos e anos, a ponto de dizer, será que a vida é só isso? Né? Mas eu não queria viver essa vida, mas achava que eu não podia ter, achava que eu não podia ter outra vida, achava que para mim era assim. E as pessoas que viviam, eu estudei na escola. Na época, era uma escola considerada boa, que estudei no Mackenzie, e lá só tinha ricaços.
Então, eu via meus amigos, meus colegas, não são amigos, meus colegas, né, nas férias, falarem assim, e quando voltavam das férias, comentando, eu fui para a Disney, eu fui para Aspen, eu fui para a Europa, né? E a coitadinha aqui da Mariana, onde é que passava as férias? No empoeirado loja, né, no quadradinho da loja dos pais, né? E então, e eu vi aquilo lá, falei, por que que eles podem e eu não posso, né? A vida é muito injusta. E aí achava que eles nasceram assim, eu nasci assim, tinha que ser assim, né? Aí quando conheci a Emily, eu vi que não era assim. Eu vi que eu poderia realizar o meu sonho, né? Então, eu fiquei muito. E aí eu vi outro mundo. Por isso que o seminário que eu fui me fascinou tanto. Eu vi um mundo diferente. E aí nunca mais eu deixei de ir, né? E aí, então, como é que você vai fazer isso? Você vai escrever, fazer uma lista de 100 sonhos. Até hoje, para ser sincera, eu estou tão ainda limitada, aumentou bastante, mas estou limitada, não consegui escrever 100 sonhos. Então, feliz de vocês que conseguem escrever 100 sonhos. Então, pega um caderno, tá? Dá um tempinho, dá uma chance na vida de vocês. Me questiono todos os dias, né, Miriam? Pois é, mas a sua vida pode mudar, com certeza, porque nós não nascemos para isso. Deus não nos deu essa escassez. A gente que por algum momento se limitou a isso, nos condicionaram, botaram as crenças na gente, e você pode mudar. E você está dentro de um ambiente que pode fazer isso, tá? Permite você fazer isso. E você pode. E basta você querer. Então, escreva lá uma lista de 100 sonhos. Não importa. E aí você divida por categoria. O que você gostaria de fazer, faz uma lista. O que você gostaria de ter, faz outra lista. Aonde você gostaria de ir, né? Faz uma lista. E o que você gostaria de ser, né? Então, eu gostaria de ser uma escritora famosa, gostaria de ser uma cantora, eu gostaria de ser pintor, tá? Eu gostaria de ser não sei o quê. O que você gostaria de ser? Por exemplo, quando era menina, queria ser cantora. Aí, quando eu fui falar para o meu pai que eu queria ser cantora, meu pai me cortou as asas na hora e nunca mais pensei nisso, né? Então, mas pode voltar esse sonho. Não, eu posso realizar esse sonho ainda, certo? Então, o que você gostaria de ser e que não pôde ser por condições atuais, né? Aonde você gostaria de ir? Então, eu estava tão acostumada com essa vida limitada que até não sabia, assim, não tinha vontade de ir para lugar nenhum, mas agora estou começando a despertar onde eu gostaria de ir, né? Então, faz uma divisão, não coloca tudo misturado. Eu quero isso, não. Faz uma lista do que você gostaria de fazer. Tá aí, pronto. Aí, o que você gostaria de ter? Divide aí, tudo que você gostaria de ter. Faz uma outra lista, tá? E numera. 1, 2, 3, 4, para você depois saber que são 100. Pode passar, não tem problema. Pode chegar perto, não tem problema. Tá? Mas faça isso, e se não chegar no 100, não tem problema. Conforme você vai crescendo, você vai aumentando esse seu sonho, tá? E você pode estar acrescentando, e essa lista você pode estar mudando todo ano. Todo ano, no final do ano, ou no começo do ano, você risca aquilo que você realizou ou que não realizou, você deixa na lista, faz uma nova lista, tá? E também pode separar o que você gostaria de realizar no ano seguinte, no mês seguinte, tudo isso para você estar visualizando. E fique visualizando isso aqui, tá? E dentro desse sonho, tem algo que você, sim, deseja ardentemente que aconteça.
que deseja ardentemente que aconteça, o que você vai fazer? Você vai escrever 100 vezes por 100 dias, tá? Por que que eu vou fazer isso? No momento que você começa a fazer isto, você está visualizando e falando, e você está mandando uma mensagem para o seu subconsciente. Então, durante esses 100 dias, não importa, o seu subconsciente começa a entrar em contato com no universo, né? Você, enquanto você está escrevendo, tá? Você está gerando uma energia e você está emanando essa energia e vai para o universo, e aí o universo se encarrega de realizar isso para você. Tá? Ah, depois de 100 dias, eu não sei. Pode ser, dependendo da sua energia que você coloca, do seu sentimento que você coloca, da sua convicção que isso vai realizar, né? Pode ser daqui um ano, não importa, tá? Então, apenas escreva para que o universo faça o trabalho. Então, Ô, e aí, Mari, oi, deixa eu pegar um gancho aí do seu comentário dos 100 sonhos. Hoje eu estive no shopping Anália Franco, você conhece? sim, É um shopping de classe média alta, né? hum, Fui resolver uma situação lá e as pessoas que frequentam aquele shopping é tudo do nível, sabe, de ricos, ah, milionários, empresários, né? sim, E aí, o que que eu fiz? Eu falando para mim mesma, eu já sou milionária, eu já sou rica, e eu comecei a andar no shopping como uma milionária. exatamente, é Uma esse sentimento. milionária, e eu olhando o jeito que as pessoas andam, né? Porque os Aham, milionários andam diferentes, né? Até o jeito de andar é diferente. O sim, jeito de se portar, o tipo de roupa e tudo, né? Eu falei, eu já sou milionária, eu já sou rica, eu sou exato. milionária. Cheguei em casa falando para minha mãe, falei, mãe, eu já sou milionária. Minha mãe e você é mesmo. Eu falei, a senhora é também. E aí, o que que eu fiz no shopping? Eu entrei numa loja de instrumentos e eu vi o piano dos meus sonhos, 50.000 reais o piano dos Ah, meus sonhos. aham, Eu falei para o moço assim: você pode tirar uma foto minha nesse piano? ah, Aí ele falou assim: claro, claro, com certeza. Eu falei: porque eu vou voltar para buscar esse piano aham, ah, materializar o meu sonho. Ele tirou várias fotos em várias posições e eu falei: manda essa foto para mim, por favor, eu vou realizar, como é que fala? Eu vou revelar a foto e aham, vou colocar aqui no meu quadro dos sonhos. Eu com o meu piano lindo de cauda, que eu terei na minha casa, na minha mansão, assim que eu chegar aí a diamante, esmeralda, não sei a que nível que eu vou chegar e eu já vou conquistar esse sonho. Então, o que você está falando aí, eu tô aqui falando comigo mesma, repetindo tudo que você está falando, eu já estou dizendo, é verdade, Mariana, eu já sou isso aí mesmo. é Eu, isso aí, você tem eu que já tenho ser. tudo isso. Ah, se vocês estão Então, é bem, aprendendo, é isso que tem que ser. Você tem que ser, entendeu? eu já sou, eu já sou. É, Obrigada, viu, Mari? Esse treinamento veio de encontro ao meu dia de hoje. Hoje eu decidi que eu já sou milionária, eu sou rica. Eu ouvi aquele áudio, deixa de ser lagoa e seja mar. E aí ela fala que quando ela olhava a geladeira da casa dela e ela via, tinha que comprar tudo regradinho, tudo contadinho, ia no mercado, não podia comprar além daquilo, porque o dinheiro não dava, era tudo contado. E aí ela foi na casa, acho que de uma diamante, da mentora dela, que inclusive chama Mari. ah, E ela chegou na casa da Mari e a Mari tinha aquela geladeira repleta de coisas maravilhosas, sabe? ah, Assim, muita abundância. Porque lembra quando a gente chega no fim do ano, o que que as pessoas compram? Compram tudo aquilo que ela não está acostumada a comer, né? aham, No ano inteiro. Por exemplo, é, compra camarão, compra bacalhau.
Por quê? É só no final do ano que tem condições de comer isso. E ela sim. chegou na casa da Mari e a geladeira da Mari o ano inteiro tinha camarão, bacalhau, tinha tudo que era coisas que você só come uma vez por ano. Ela falou: não. Ela decidiu que ela não seria mais pobre. É Ela isso aí. decidiu, ela falou: eu não vou ser mais pobre, eu quero uma geladeira igual a essa, lotada com tudo que eu tiver de direito. E assim ela começou a materializar o sonho dela e hoje tem uma vida de abundância. Então eu vim falando, sabe, para mim mesmo, falei: Lília, você já é rica milionária. Você tem dinheiro para ajudar as pessoas, você já tem isso, já tem aquilo. Já fui olhando aqueles carrões que tem lá no shopping Anália Franco, sabe? Aqueles carros lindos. Eu falei: olha, já já você está com um desses aqui, desse aqui, falando comigo mesmo. Sabe aquela Uhum. pessoa quando você anda na rua e vê a pessoa falando sozinha? Você já viu alguém assim? Ah, a Eu gente falo sozinha. Eu falo muito bom, sozinha, sabia? Se a pessoa olhar para mim, eu estou fazendo reunião comigo mesma. muito bom, Lilian, muito bom isso. E aí, Obrigada, Mari. é, Obrigada, viu? então, e a gente tem que visualizar, visualizar. Por isso que é importante a gente fazer quadro de sonhos. É incrível, eu experienciei um fato disso. Fiz um quadro de sonhos, eu deitada na cadeira de praia, numa praia particular, assim, sabe, pequenininha, de 10 metros, existe, né? E eu botei lá a foto e aí fiquei lá, mas eu nem fiquei muito visualizando, mas estava lá o meu quadro de sonho na frente do meu, no armário, na frente da cama, então quando eu levantava, eu não olhava aquilo como assim, não, eu vou realizar isso. Automaticamente eu estava vendo aquela imagem, né, no meu quadro de sonho. Eu tinha a foto de Las Vegas no meu quadro de sonho e estava assim, automaticamente aquela imagem, você pode não estar consciente, mas o seu subconsciente está trabalhando, né? E estava visualizando isso aqui. Aí, quando eu cheguei à Platina, e também tinha, na época, viagem de comercialização, e nessa viagem de comercialização, eles me mandaram para Angra dos Reis. Então, na Angra dos Reis, a gente alugou um barquinho que não é esse nome. E a gente foi parar numa ilhazinha que realmente a praia era de 10 metros, né? E eu pulei assim e fui, acho que no bar. E estava lá, fiquei deitada um tempinho lá na cadeirinha, mas eu tinha esquecido dessa foto da, que eu coloquei no quadro. Depois, quando eu voltei para casa, me arrepiei todinha, porque eu estava lá exatamente, vivi exatamente aquilo que eu pus no quadro. Aquilo estava numa praia que não, talvez não seja igual, obviamente não, mas eu estava numa praiazinha pequenininha, deitada na cadeira, exatamente como eu, né, pus no quadro. Então, gente, isso não é brincadeira, isso é sério, tá? Então, é importante vocês fazerem quadro de sonhos e visualizar, né, visualizar. Então, olha só, pena que eu não tirei a foto do meu quadro de sonhos. Então, eu sugiro para vocês, para que você conte essa história na sua vida, quando você chegar a sua vez de contar a sua história, a história da sua vida, tire toda, tire o quadro de sonhos, sabe? Tudo que você passa por um processo de crescimento para chegar, vai registrando que isso vai virar a sua história, né? Então, tire o quadro e você vai ver. É impressionante. É igual o nosso diamante lá, o Alejandra e não sei lá, né? Esqueço o nome deles, lá da Argentina, desses diamantes. Paredes, Hã? Alejandro Paredes lá. O Alejandro Paredes.
né? E a moça e a diamante também. Isso não importa, mas ele contou, estava mostrando a foto deles antes e depois como era semelhante. Exatamente isso. Então, exatamente isso. Então, o nosso subconsciente, ele trabalha, tá? Ele não para, ele trabalha 24 horas. Então, se você coloca lá, né, ele registra e vai buscar para você realizar isto. Então, isso não é brincadeira, tá? Por isso que é importante vocês escreverem os sonhos, visualizar e também, o que vocês podem fazer? Criar uma âncora para você lembrar o tempo todo do seu sonho. E o que é essa âncora? Ah, sei lá, você cria essa âncora. Pode ser uma música, né? Que você, toda vez que toca aquela música, remete ao seu sonho, né? Toda vez que você toca num objeto e remete àquele sonho, isso é âncora, né? Você pode criar essa âncora. Então, eu criei uma pulseira de pedras, né? De pedras, a moça falou que é uma pedra de prosperidade, tá? Eu falei, opa, então é esse. Então eu carrego ela na minha bolsa e de vez em quando eu estou assim lembrando, eu pego nessa pedra e eu intenciono aquilo que eu quero, né? Intenciono o meu sonho. Então, seja lá o que for, sabe? Arrume isto, alguma coisa, uma âncora que faz lembrar você. Ou você pode até tocar em você. Você pode, sabe? Tocar, criar uma âncora no seu corpo, tá? Mexer na orelha, por exemplo, mexer no nariz, tá? Deixa eu ver, espera aí. Eu estou com o vídeo desligado, né? Então, mexer no nariz pode ser uma âncora para você. Você decide, você cria, você vai decidir. Eu fazendo esse movimento de tocar no nariz, vai ser para me lembrar de alguma coisa do seu sonho. Mexer na orelha, ou pode tocar alguma parte da sua mão, não importa, né? Cria uma coisa que vai remeter você a lembrar do seu sonho, certo? E falar o tempo todo. Por exemplo, o que você quer? Ah, né, eu quero chegar a diamante e ir para A70, tá? Então, fala sempre, eu vou para o A70, tá? Sempre que puder, você diz, eu estou lá no A70, tá? E fala, e o falar, emitir o som, ela assim, ela é mais poderosa, ela tem mais energia do que só você pensar, tá? Ela emite mais energia do que você só pensar. Então, prolifere, fale, certo? Então, olha só, o que você tem que fazer? Escrever, visualizar, criar uma âncora e falar sempre daquilo que você quer, tá? E aqui tem um segredinho. Não é só isso, tá? Pelo menos eu pensava que era só isto. Não é só isto. Tudo isso aqui é, é ótimo, é legal. Mas o que mais precisa, tá? Combinado a tudo isto, você precisa, sabe, fazer o quê? Emocionalizar. Você precisa da emoção. Quando você está escrevendo, quando você está visualizando, tá? Que você quer, você precisa sentir que aquilo, assim, faz sentido para você, você acredita naquilo, você, sabe, assim como a Lilian acabou de descrever, que me arrepiou, é exatamente isso. Você precisa gerar essa emoção, tá? Por muitos anos, eu não fazia metas. Por quê? Porque eu não acreditava que eu ia conseguir. Então, se você também não está fazendo metas, ou não está sonhando, talvez porque você não está acreditando que você consiga.
tá? Mas você consegue sim, e aí isso daqui é treino, começa a treinar, começa a acreditar, sabe? Como é que eu faço isso? Começa a mudar as tuas crenças. Se você não está bem em qualquer área que você vive, é porque ali existe uma crença. Essa crença, sabe? Você não tem culpa de ter essa crença. Essa crença vem formada desde barriga da nossa mãe, né? Então, e não tem como a gente, sabe, assim, às vezes a gente não sabe o que que é, não sabe. Mas você tem como mudar isso. Você tem hoje como reprogramar as suas crenças. Você tem esse poder, tá? Como? Mudando seus hábitos, mudando seus pensamentos, tá? E treinando, fazendo isso o tempo todo. No começo, você não consegue, não acredita. Mas o que que faz você mudar isto? É justamente o nosso programa educativo. Como que você acha que uma mulher, né, uma menina que viveu do jeito que viveu, né, hoje está assim, não estou 100% ainda, mas eu estou a caminho, tá? Eu mudei muito, mudei bastante, e eu mesma sinto essa mudança, né? Então, tudo isso, graças ao quê? A muita leitura de livros, a muito ouvir áudios, a muito frequentar ambientes positivos, com pessoas positivas, indo como para convenção, seminário. Por que que você tem que ir para a convenção, né? Por que que você tem que ir para o seminário? É para você conviver com as pessoas que está com outra frequência, está com outra assim, outra energia, né? Não é aquela frase que você é as 5 das pessoas com quem mais você anda? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É por essa razão, não é por nada, sabe? É por essa razão. Não é para, sabe, enriquecer os líderes ou pagar, sei lá, foi o que eu pensei no começo, né? Ah, essas convenções para eles ganharem dinheiro. Bom, na minha cabecinha medíocre, no começo, eu pensei nisso, mas com o tempo, né, essa cabeça medíocre mudou, né? Mudou. Então, hoje sei que o que fez diferença na minha vida são esse ambiente, conviver com as pessoas bem-sucedidas, conviver, visualizar as pessoas. Eu estou vendo ali as pessoas que mudaram de vida, né? Se eu estou vendo, eu também posso, né? Então, é isso. A gente precisa sentir essa emoção. Agora, não adianta você falar assim, eu quero. Como a gente está na emo, eu vou falar a linguagem da emo. Ah, eu sou diamante. Você é diamante? Como é que você está sentindo aqui? Você realmente sente como diamante? Você realmente pensa como diamante? Você realmente age como diamante? Ou você só está falando porque tem que, né, está mandando sonhar, está mandando fazer meta, né, está falando que você tem que dizer, visualizar, e você está fazendo tudo isso, mas você sente de verdade que você é, né? Às vezes, se você não sente, não vai dar certo, tá? Se você não acredita que você não vai dar certo, né? Assim como as pessoas falam assim, ah, então, eu não sei se isso vai dar certo ou não, mas eu estou fazendo tudo que é preciso. Meu amigo, já deu errado porque você não acredita. Tá? Então, se você falar, não, eu vou fazer, isso vai dar certo, é assim, e tá pronto, acabou, vai dar certo, tá? Tem que mudar a sua fala, né? E aí, se você não está sentindo
que é verdade, não tem problema nenhum neste momento, mas você pode estar treinando para aumentar a tua crença para você conseguir ser o que você quer ser. Então, eu dei o exemplo do diamante, mas não importa o que seja, qualquer coisa que seja, tá? Você pode fazer, tá? Então, exatamente, Miriam. Nascer pobre não é sua culpa, mas continuar pobre é sua culpa, porque você tem a opção de escolha, né? Você tem a opção de escolha. Então, se você está falando, a culpa é dos meus pais, minha querida, me desculpa, você está na vitimização, tá? Seus pais ensinaram o que eles sabiam, mas hoje você não é mais essa criança que seus pais educaram. Hoje você é adulta e você tem a opção de escolha, você pode escolher, tá? Vou falar disso daqui a pouco. E aí, o que é então sonho? O sonho, tá? Se você só sonha, apenas sonho, isso só sonhar não realiza nada, ok? Agora, o sonho mais o smart, tá? É igual à meta. E a meta é o que realiza os nossos sonhos. Tá? Sonho sozinho não realiza nada, mas sonho junto com essas ações, você, né, vira meta, e é a meta que vai realizar os nossos sonhos. Então, vamos lá ver. O que o Jim Carrey e o Bruce Lee fizeram? Eles falaram, eu vou ganhar 10 milhões de dólares. Então, ele já mensurou aqui 10 milhões de dólares. Ele já especificou, no dia da ação de graça de tal ano, né, eu vou ganhar 10 mil dólares. Isso é atingível? Claro que é. Ele não falou nenhuma coisa impossível, né? Ele não falou que vai, sei lá, o que pode ser impossível? Eu gosto de. Vou dar um exemplo meu, que eu sempre tinha complexo de ser baixinha, né? E aí eu queria crescer, mas aí não tem como crescer do meu tamanho a mais, não tem como. Então, eu ficar sonhando e querendo crescer 10 centímetros a mais, isso não é atingível, esse sonho, né? Hoje em dia, com evolução de ciência, pode até ser possível, mas alguém falou que poderia colocar, sei lá, esticar, colocar o osso sintético, sei lá, mas não quero dessa forma. Quer dizer, impossível talvez não seja, mas não é uma coisa, né, natural, não é uma coisa atingível. Então, no meu caso, digamos que não existe esse recurso, né? Eu nasci com esse tamanho e não tem como aumentar mais agora com essa idade, não tem. Né? Então, isso não é atingível. Então, tem que ser atingível, tá? E é um sonho realista, tá? E ele colocou uma data, ele temporal, ele colocou uma data. Então, o que ele fez? Ele colocou, na verdade, ele teve um sonho e colocou a meta. E é a meta que realizou o sonho dele, a meta dele que realizou o sonho. Da mesma forma, o Bruce Lee. Na verdade, ele colocou uma meta. Ele tinha um sonho de ganhar 10 milhões de dólares, ele tinha um sonho de ser, naquela época, o oriental ser famoso em Hollywood é quase que impossível, né? Mas ele colocou esse sonho, ele queria ser um ator de Hollywood, mas ele queria ser muito, ele tinha um sonho de ser um ator, né? Mas ele, baixinho, feio, oriental ainda por cima, era muito difícil, mas ele, né, ele colocou uma a meta de ele ser conhecido por ação, né, por filme de ação. Então ele treinou para ser como é que fala, o esportista arte marcial, né? E hoje em dia, assim, ele acho que dizem que ainda não tem ninguém melhor que ele realmente ele treinou para isso e realmente ele conseguiu então, né, no prazo que ele escreveu, ser o ator mais conhecido
como com arte marcial, né? Então, ele também colocou, especificou, mensurou, é atingível, é realista, e ele colocou a data e temporal. Então, é isso que realizou o sonho deles, né? Sonho, mas tem que ser específico, mensurável, atingível, realista, temporal, e aí isso vira a meta, e a meta realizou o sonho dos dois e de qualquer um, tá? Que fizer isso, tá? E olha só como a meta é importante, para vocês terem uma ideia. Fizeram uma entrevista a uma revista americana, Success, entrevistou os formandos da faculdade de Yale em 1953, isso é uma coisa antiga, e fez a seguinte pergunta para esses formandos, né? 3 perguntas. Perguntou, traçou meta, né? Aí, e depois anotou a meta. E aí a terceira pergunta, fez planejamento para alcançar a meta? Então, 87% responderam que não tinha meta, que viviam à deriva, o que a maioria faz, né? 13% responderam que tinha meta. E desses 13%, somente 3 responderam as 3 perguntas. Ou seja, ele tinha meta, anotou, escreveu a meta, né? E fez planejamento para alcançar essa meta. Então, depois de 22 anos, veja o que aconteceu. Depois de 22 anos, esses que foram entrevistados foram procurados, né, novamente, e descobriu que os mesmos alunos, os 3%, né, os 3% que tinham escrito a meta, tinha meta, escrito a meta e tinha planejamento, estavam ganhando 10 vezes mais do que o restante dos que só tinha a meta ou que não tinha nada, tá? Para vocês verem a importância de vocês fazerem a meta, tá? Por isso que eu falo, sonho é diferente da meta, tá? Se você sonha e não tem a meta para realizar, aquilo vira fantasia. Tá? Então, a gente tem um sonho, é importante sonhar, tá? Mas a gente precisa não só definir significa detalhar o teu sonho, colocar a data, tudo isso, especificar, tá? Para você realizar. Já repetindo isso várias vezes para você ver se encaixa na nossa cabeça, né? Inclusive para mim. Então, por que que existem fatores que nos atrapalham os nossos sonhos? O que atrapalha os nossos sonhos? Né? A nossa realidade do dia a dia, os problemas de dinheiro, a criança, às vezes os nossos pais, seja lá o que for, a gente tem desculpas e desculpas que justifica a gente não realizar os nossos sonhos, né? Então, qual que é a sugestão? O que está te atrapalhando hoje que você não está fazendo o que tem que ser feito? Então, escreva tudo, porque às vezes a gente fala com a pessoa e ele fala assim, então deixa eu resolver esse problema, aí depois, né, faço o negócio, ou deixa meus filhos irem para a escola, eu faço esse negócio. A gente não ouve essas desculpas esfarrapadas, né, sempre. Então, qual que é o problema dessas pessoas, né? Qual que é o seu problema? Que você como vai resolver esse problema? Então, pega todos os problemas que atrapalham a nossa vida, que impede de a gente ir para frente. Porque essas coisas, não adianta você resolver um por um, tem que resolver de uma vez. Então, como é que a gente resolve isso de uma vez? Você ganhando dinheiro, né? Ganhando dinheiro resolve a maioria dos seus problemas, né? Então,
Às vezes a gente fala assim, eu sou velho para fazer esse negócio, eu sou novo para fazer esse negócio. Não existe idade nesse negócio para, sabe, para fazer. Nós temos exemplos de pessoas que têm 80 anos e que chegou à esmeralda. A gente tem pessoas que têm 20, 30 anos e já são coroas embaixadores, né? Então, não existe essa justificativa, né? Agora, o grande problema não é nem essas coisas. Eu acho, na minha opinião, o grande problema é: será que eu consigo? Será que eu posso fazer esse negócio? Será que, sabe? Essa é a pergunta, essa é a grande pergunta, tá? Esse aqui é o que tem que resolver. Você sabe que a empresa é top número 1. Você sabe que os produtos são os melhores produtos. Qual que é então o problema? O problema é em mim. Será que eu consigo? Tá? Isso aí tem a ver com as nossas crenças. Tá? Então, eu vou explicar aqui o que é isso aqui. Foi feito um experimento com a pulga. Aí você sabe que pulga pula 100 vezes mais do que o tamanho dele, né? Sabe como ele pula. Então, se a gente botar uma pulga numa garrafinha de vidro, ele pula e sai para fora, tá? Mas o que fizeram? Botaram uma pulga dentro de uma garrafa e tampou a garrafa e deixou a pulga pulando o dia inteiro. Toda vez que ela pulava, batia a cabeça, né? E chegou uma hora que ela parou de pular e pular só até a altura da boca da garrafa. Por quê? Porque fez a lavagem cerebral nela. Essa pulga falou assim: eu pulo mais do que isso, eu bato a cabeça, então eu vou pular só até tal altura. E aí, depois de ela ter sido lavada né, o cérebro dela, e aí abriu a tampa da garrafa, e aí ela não pulava mais para fora. Por quê? Porque ela entendeu que só pode pular até aquela altura, não é? E aí, como é que a gente pode fazer ela mudar novamente a saída da garrafa? A gente colocando uma pulga que não tem a lavagem cerebral, bota essa pulga lá dentro e vai pular para fora, e essa que estava condicionada vê que a outra pode pular para fora, e o que ela faz? E ela começa, então, pular, 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 ela vê que pode fazer isso e ela acaba saindo para fora, tá? E aí eu pergunto, será que a gente não está vivendo dessa forma? Condicionada a viver na escassez, condicionada a viver pobre, condicionada a viver com pouco, condicionada a se conformar com o que a gente tem? E aí eu quero dizer para vocês, o que a gente pode fazer para mudar esse condicionamento que impuseram para nós? Porque a gente não escolheu isso. Impuseram para nós, né, de alguma forma. Mas eu posso ter a escolha de mudar. E como é que eu faço isso? Vocês estão tendo acesso a mudar essa informação na cabeça de vocês. Então, vocês estão aqui justamente para fazer a lavagem cerebral ao contrário. Você já ouviu falar assim, estão fazendo lavagem cerebral? Estamos mesmo, querendo que você tenha uma vida extraordinária, fazendo lavagem cerebral na cabeça de vocês para que vocês tenham uma vida extraordinária e não essa vida medíocre, né? Que impuseram para nós, não é? Então, o que vai fazer? Por que a gente precisa ir para a convenção? Por que a gente precisa ir para o seminário? Por que a gente precisa ir ler livros, ouvir áudios? Por que a gente precisa fazer tudo isso? Justamente para tirar o lixo que tem na nossa cabeça, que impuseram, né, de alguma forma, querendo ou não querendo,
e colocar novas informações, colocar novas crenças para que a gente saiba que a gente pode pular fora do vidro, né? Porque quando a gente vê alguém tendo sucesso, começo a acreditar que eu também posso, eu começo a acreditar que eu também mereço, né? Começo a acreditar que eu também quero viver a vida que eles vivem, né? Uma vida bem-sucedida, uma vida livre, uma vida, sabe, extraordinária. Por isso que a gente vai para a convenção, para ver essas pessoas, para a gente conviver com essas pessoas, para a gente sentir a energia dessas pessoas e viver aquele ambiente de energia boa, tá? Então, eu sou uma pulga que pulava, sabe, nem pulava muito, ficava aqui, né, até aqui, e precisei me treinar muito para sair dessa garrafa, né? E precisei muito das convenções, muitas convenções, muitos seminários, muitos livros, muitos áudios e até alguns cursos à parte para, sabe, tirar o lixo que tinha na minha cabeça. Então, gente, vocês é por isso que vocês precisam desse treinamento e eu digo parabéns para vocês por estarem aqui aprendendo, né? E pouco a pouco, o que você ouve aqui de pouquinho a pouquinho, pouquinho em pouquinho, cada informação nova que você tem vai fazer mudar um pouco vocês, vocês vão dar um saltinho um pouco a mais, né? As pulguinhas, vai dar saltinho um pouco a mais. Cada evento, cada sistema, cada áudio, cada livro, cada convenção, cada seminário que vocês vão aprender a saltar um pouquinho mais, saltar um pouquinho, até sair para fora e ser livre, né? Livre financeiramente, livre emocionalmente, livre de tempo, de fazer aquilo que vocês gostariam de fazer. Então, nós temos aqui, essas são as palavras do Rich DeVos, já estou terminando. Ele diz assim: as pessoas querem ter liberdade de escolha e viver de acordo com suas vontades e decisões. As pessoas querem ter liberdade de escolha, mas por que que não vive, né, essa escolha? Não vive de acordo com sua vontade e decisões? Porque está condicionado a viver que nem pulga, né? Está lá falando para nós: você não pode, você né? Você nasceu pobre, tem que morrer pobre, né? Sei lá, um monte de crenças, né, que botaram na nossa cabeça, né? E a gente ficou lá que nem a pulga condicionada, tá? E aí apareceram esses seres de luz, que é Rich DeVos e Jay Van Andel, que criaram uma oportunidade excelente, uma oportunidade bem democrática, uma oportunidade que, justamente para pessoas como eu, para pessoas que não têm nada, para pessoas, não importa, para todo mundo, pode ser uma pessoa estudada, pode ser uma pessoa ilustre, pode ser uma pessoa milionária, mas pode ser uma pessoa analfabeta, pode ser uma pessoa paupérrima, não importa como é que seja a pessoa, desde que essa pessoa tenha vontade de mudar de vida e tenha vontade de viver uma vida diferente, melhor, ele criou essa oportunidade para alcance de todos, para qualquer pessoa que queira, né, para poder a gente viver uma vida melhor do que a gente tem hoje. Isso é muito lindo, gente. Então, aproveitem essa oportunidade. Se vocês estão aqui, está sentindo que você não pode, que não está progredindo, está tudo bem. Está tudo bem. Vocês, sabe, vocês estão aqui aprendendo, vai chegar lá. Vai chegar um momento que nem eu estou fazendo agora. Vai chegar um momento de dizer assim, eu posso, eu consigo, eu mereço. Vai chegar esse momento. Não se preocupe.
Não se preocupe com hoje. Continue aprendendo, continue fazendo o que tem que ser feito. E você vai chegar lá. Com certeza vai chegar lá. Tá? Então, a arma mais poderosa a gente tem é a nossa escolha. O que você escolhe? Você pode escolher viver como está vivendo hoje, ou você pode escolher viver uma outra vida, melhor do que você tem hoje. Então, isto está nas nossas mãos, nas suas mãos, tá? Deus nos deu o livre arbítrio. A escolha é de cada um de nós, a escolha é sua. Então, eu vou terminar com essa frase aqui, ó. Essa frase, quem escreveu foi um escritor coreano, que eu traduzi aqui, que eu achei lindo. Ele diz assim: se não quer viver uma vida de arrependimento, não viva, tá? Então, isso quer dizer, se você quer viver como você quer viver, tudo bem, viva como você está vivendo, tá? Mas não, mas se não viver assim, não, quer dizer, se você escolheu viver mal, do jeito que está, ok, mas a escolha é sua. Portanto, não se arrependa. É isso que ele quer dizer. Tá? Deixa eu ver se eu traduzi certo. Se não quer viver uma vida de arrependimento, não viva assim. Tá? Isso quer dizer, mas se viver assim, não se arrependa. Tá? Então, se você não gosta de viver como você está vivendo, muda a maneira de viver. Mas se você escolher viver do jeito que está vivendo, também não tem problema nenhum. Mas não se arrependa da escolha que você fez. O duro é você teve uma oportunidade maravilhosa como esse negócio, né? E você escolheu não fazer o negócio, tá? E lá na frente você poderia falar assim, então, eu poderia ter feito, né? Eu não fiz, e se arrepende. Se você decidiu não fazer, não tem problema nenhum, mas lá na frente não se arrependa com a tua escolha, ok? É isso aí, gente. Então, eu não vou falar viva extraordinariamente. Não, eu vou falar viva extraordinariamente, mas também se acha que preço para pagar para viver extraordinariamente é muito alto, então fique onde está, mas também não se arrependa, tá bom? É isso. Cadê? Pronto. Acabou. Uau, Mari, eu tô aqui arrepiada com esse treinamento. Parabéns, parabéns. Que fantástico. Não tem nem mais o que falar, só gratidão por esse dia, por essa noite, por mais uma noite de aprendizado. Cada vez mais eu tenho mais orgulho de você e cada dia mais aprendo algo diferente com você. Então, muito obrigado, viu? De nada. Deixa eu parar de